Olá, muito boa tarde. Entre os temas que definem o pontificado do Papa Francisco, a educação assume um lugar central e por isso queremos incluir nas grandes temáticas que definiram a ação do Papa nos últimos 12 anos. Sobre a educação falaremos daqui a pouco com Fernando Magalhães, que é diretor da Associação Portuguesa das Escolas Católicas, depois de partilharmos consigo a reportagem da Agência Eclésia nestes dias no Vaticano. Roma e o mundo despediram-se do Papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril. Nos dias que antecederam o seu funeral, um rio incessante de gente acorreu à Basílica de São Pedro para se despedir dele, junto à urna, em momentos muito emocionantes. Houve uma coincidência também, nesses dias que antecederam a missa ezequial, porque muitos grupos de todo o mundo tinham acorrido ao Vaticano, tinham preparado a sua viagem para participar no jubileu dos adolescentes. Encontramos alguns desses grupos de Portugal. Este trabalho para a peregrinação para o jubileu dos adolescentes, seguramente é um trabalho que já tinha muito tempo. Sim, esta preparação começou há precisamente um ano, com o sim de dois catequistas da paróquia de Sapataria, de Sobral Montagraço, que eu e a minha colega dissemos que sim, vamos, aceitamos a proposta do Papa Francisco nas jornadas e começamos a preparar desde esse momento. E houve muita receptividade para esta proposta específica do Ano Santo? Sim, houve. A grande maioria foram jovens que foram motivados por outros que foram às jornadas, que como já não tinham idade para o jubileu dos adolescentes, vieram das outras catequeses. Houve um processo de preparação para estar em Roma, para uma celebração que seria diferente, com a canonização do Carlo Acutis e com uma grande celebração do jubileu dos adolescentes. Eu pergunto até que ponto é que essa alegria se consegue transformar também numa alegria por aquilo que Francisco ofereceu à Igreja Católica e em particular às novas gerações? Primeiro que tudo, nós vínhamos em peregrinação no Jubileu da Esperança, né? E aquilo que o Papa Francisco transmitiu à Igreja, no fundo, foi a esperança de uma igreja diferente, de uma igreja mudada, de uma igreja mais inclusiva, de uma igreja mais de todos. E não deixa de ser significativo. Nós podíamos, obviamente, ter cancelado tudo, porque o Carlo Acutis já não ia ser canonizado e todo o programa iria ser mudado, mas achamos que faria todo o sentido vir, porque aquilo que nós celebramos na Páscoa é a esperança da ressurreição e é muito significativo que o Papa Francisco tenha presenciado, tenha vivido a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. E tenha ressuscitado segunda-feira, tenha morrido na segunda-feira e ressuscitado também para Cristo no dia de Páscoa, né? Segunda-feira é dia de Páscoa. E por isso, esta esperança da ressurreição que a todos nos anima e que nos faz caminhar a cada dia, apesar de todas as dificuldades, é esta esperança que nós celebramos. A maior parte de nós já tivemos cá na jornada em 2000, né? Na altura éramos todos jovens, únicos, né? Sozinhos, e atualmente, portanto, continuamos a nossa caminhada na missão da Igreja, somos pais, somos catequistas e juntamos os dois mundos, né? Trazer os nossos adolescentes e também, por acaso, são filhos nossos também. Continua a fazer sentido vir cá ao Vaticano, tanto o Papa Francisco faleceu, mas estava marcado o jubileu, de 20 em 25 anos a Igreja celebra este jubileu e é importante os grupos todos e continuarmos, porque vemos, apesar de terem sido desmarcadas as celebrações, a impressionante massa humana e de jovens e de adolescentes que aqui estão hoje. A Praça de São Pedro encheu-se depois no último sábado para a missa ezequial, presidida pelo cardeal decano Giovanni Battista Re, que na sua homilia passou em revista alguns dos momentos fundamentais numa espécie de caderno de encargos para a eleição do sucessor de Francisco. Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita.
Nessa celebração aqui na Praça de São Pedro, com centenas de milhares de peregrinos, também encontramos peregrinos da Argentina, naturalmente, que se vieram despedir do seu compatriota, o primeiro Papa desse país, e também peregrinos de Portugal. Eu fui a Lisboa com pouca fé, digo a verdade. Eu na altura não estava lá muito conectado, mas vendo o Papa e a maneira que ele conseguiu unir vários países num só lugar, digamos que abrimos os olhos, que ele realmente quer nos unir. Foi o que ele sempre quis. O Papa queria unir as comunidades e ele realmente alcançou isso. E agora, estando aqui e podendo nos despedir dele, é mais agradecer ao Papa o que ele fez por nós. Porque ele tem um trabalho, digamos, difícil, é conseguir acordar e unir as pessoas, que hoje em dia, talvez, esta fé cada vez é menos, mas tendo pessoas como o Papa que nos influem a ser pessoas melhores, para eu próprio conseguir influenciar as outras pessoas ao meu redor. Porque eu digo sempre, o Papa que nos une todos, ele conseguiu isso, agora é só agradecer a ele. Hoy teníamos nosotros audiencia, teníamos la entrada al Vaticano, que ya estaba programada con mucho tiempo, y bueno, sucedió esto. Nuestro Papa, Jorge Bergoglio, se fue. Esperábamos verlo vivo y Dios quiso que no pudiera suceder eso. Pero bueno, yo confío mucho en el Señor y todo lo que sucede creo que está bajo su patrocinio, ¿no? ¿Y qué va a quedar de Jorge Mario Bergoglio, del Papa Francisco en su vida? Y bueno, como Argentina, un orgullo de haber tenido un Papa que nos representara. Él se decía el Papa del fin del mundo. Realmente fue una sorpresa, mucha emoción cuando fue nombrado. Para nosotros algo histórico, un hito que va a quedar en la memoria. Además pasó a la historia que un argentino sea Papa. Así que mucho orgullo, mucho orgullo. Es un Papa que representaba, digamos, al pueblo argentino, representaba la solidaridad, amaba a los pobres, así que ya tenía su trayectoria ya en Argentina, así que para nosotros nuevamente, repito, un orgullo haber tenido un Papa que nos representa. Roma viveria depois momento histórico, com o cortejo fúnebre do Papa Francisco, que passou pelas ruas da cidade, com mais de 150 mil pessoas a acompanhar, em direção à Basílica de Santa Maria Maior. Foi aí que o Papa pediu para ser sepultado na maior simplicidade, como sinal da sua devoção e da dedicação que sempre fez do seu ministério à Virgem Maria. No domingo, desde muito cedo, as filas repetiram-se agora em Santa Maria Maior para a visita e a homenagem junto do túmulo do Papa. Isso foi também feito à tarde pelos cardeais presentes em Roma numa visita conjunta. Junto a Santa Maria Maior também foi possível encontrar grupos de peregrinos que, tendo participado no Jubileu dos Adolescentes, quiseram deixar o seu último adeus ao Papa Francisco.
podermos olhar para este momento em que a Igreja perde o seu pastor, um pastor que é importante porque é uma referência, é a única referência que estes jovens tiveram, nós estamos a falar de jovens com cerca de 13 anos, foi o pontificado do Papa Francisco que os marcou, e de facto a questão da esperança, ver a Igreja a perder o pastor neste momento é algo que para eles também sentem esta responsabilidade, e fomos motivando-os a rezarem pela Igreja ao longo desta última semana, a rezar pelos cardeais que vão estar reunidos em conclave, a rezar por todos aqueles que têm esta função agora de guiar a Igreja e pelo futuro Papa. O Vaticano continua a despedir-se do Papa com o tradicional período de luto de 9 dias, que decorre até 4 de maio. Neste período também os cardeais estão a reunir-se para preparar o próximo conclave, e é com um olhar posto no Colégio Cardinalício que vamos continuar o nosso trabalho também aqui na Agência Eclésia. A reportagem de Otávio Carmo e de João Pedro Gralha, estes dias no Vaticano. Pacto Educativo Global é uma proposta que o Papa Francisco deixou e que desafia educadores, escolas e famílias. Fernando Magalhães é presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas e hoje convidado do programa Eclésia, que começo por cumprimentar. Muito boa tarde. Olá. Obrigado por estar no programa Eclésia. E começamos por esta centralidade que tem o tema da educação, como dizia. Claro que o Pacto Educativo foi a forma como o Papa Francisco materializou num conjunto de 7 objetivos as propostas para a educação. 7 compromissos, de facto, que são compromissos para a vida. O Pacto Educativo foi uma forma, como dizia, do Papa materializar aquilo que nos veio entregando como legado, como preocupação, como cuidado. Em rigor, está tudo de acordo com aquilo que o Papa teve no âmbito do seu pontificado, que era uma grande lógica do cuidado. E também a educação como um ponto grande de cuidado. Não é? E se quisermos traduzir estes 7 compromissos em linhas essenciais, de que forma é que as poderíamos agrupar? Acho que é uma 0 e depois 7. A 0 é esta. O Papa, no fundo, ao propor o Pacto Educativo Global, aquilo que nos diz é: eu fiz uma série de propostas, e uma proposta grande que fiz a todos, e a todos, não a Igreja, a todos, como humanidade, é que temos que cuidar desta casa comum. E temos que cuidar de nós todos, uns com os outros, como irmãos. Estamos a falar de Laudato Si, estamos a falar de Fratelli Tutti, em rigor. E o que é que nós temos, o que é que está aqui com o Pacto Educativo? Está que ninguém chega a estas transformações, quer do cuidar da casa comum, quer de cuidarmos de todos uns dos outros como irmãos, se não for por via da educação. O Papa o que diz é: não há transformação sem um processo educativo nessa preparação. Não há transformação se não educarmos para essa transformação. E o que o Papa propõe, então, é: não conseguiremos fazer, no entanto, esta educação se não estivermos todos juntos a fazê-lo. Mas todos juntos é todos, efetivamente. É sempre o todos do Papa, não é? Todos nesse processo. E só vamos implicando... fazê-lo em pacto. Isto é, se todos unirmos esforços, se todos unirmos forças e estivermos convergentes nesse processo. Ele dizia sempre aquela velha afirmação de: para educar uma criança é preciso toda uma aldeia, não é? E, portanto, todos juntos é que conseguiremos levar a cabo esta dimensão da educação. Nesse mesmo sentido, convoca todos a realizarem este pacto educativo nas suas mais diversas expressões, mais micro, mais macro, mas que cada os diferentes organismos, as diferentes organizações, as diferentes escolas, as diferentes instâncias encontrem forma de concretizar este pacto e dilo sem protagonismos. Isto é, não temos que nos pomos em bicos de pés porque somos os líderes deste processo. Não, vamos todos unirmos em pacto para construir isto. E estabelece 7 grandes linhas, os tais compromissos, para que isto se possa materializar, atingindo, de uma latitude à outra, do nosso planeta, porque as realidades são muito diversas, mas às tantas essas 7 grandes linhas são comuns. E com essa preocupação do Pacto chegar a todos os adolescentes e jovens, há também muito essa preocupação, que na linha também do que o Fernando dizia, de que é de facto através da educação que se consegue construir a fraternidade, conseguem acabar guerras, se
se consegue um desenvolvimento integral. No fundo, o Papa é jesuíta, não é? E, portanto, a educação tem ali, centralmente, no âmbito do seu carisma como religioso, jesuíta, membro da Companhia de Jesus. Portanto, ele sabe claramente que a educação é o meio, é o instrumento, é o recurso, como dizíamos há bocadinho, para a transformação, para se conseguir qualquer coisa. E o que ele sugere é que, efetivamente, tudo isso se passe em processo educativo. Quando falava dos 7 compromissos, é porque, efetivamente, ele entende que esses são nevrálgicos, não é? A centralidade da pessoa, a pessoa como no centro de tudo, o escutar as gerações mais novas, o que isto tem de pedagogia, a família, responsabilizar a família, não é? A questão do renovar a economia e a política, o cuidar da casa comum, enfim, todos estes aspectos, está-me a faltar ao que me parece, mas nas minhas contas... Fala também na promoção da mulher. Exatamente. A promoção da mulher, tudo isto são, efetivamente, um conjunto de compromissos que o Papa quer lançar para este desafio grande. A tal ponto que a própria Associação Portuguesa de Escolas Católicas fez recentemente um congresso onde o Pacto Educativo Global esteve no centro. Eu diria que a Associação Portuguesa de Escolas Católicas não se cansa de reforçar a toda a hora este legado do Papa. Porque... O que é que sai desse congresso, essencialmente? Olha, sai desde logo esta noção de pacto. Há coisas que se oferecem pelos resultados, outras que se oferecem pelos conteúdos e outras que se oferecem pelos meios. E eu acho que o Congresso valeu muito por si, exatamente pela forma, pelo modo. E, de facto, ele nasceu, cresceu, concretizou-se em pacto, para além de estímulo, de revivificação desta nossa identidade como escola católica, absolutamente essencial para a nossa existência, e, de facto, acabou por remobilizar uma série de agentes dentro e fora, e isso foi um rico legado. E foi pelo modo, foi pelo método como foi feito. É justo dizer que, a partir da experiência do Congresso, dos temas em debate, e estou a referir-me até às propostas que daí saíram, ou que emergiram a partir dos debates, de olhar a escola como um local de transmissão cultural, um local de transformação social também, ou seja, olhar a escola não apenas como, ok, vou fazer a minha parte curricular, mas há muito mais para além disso que pode acontecer na escola. Eu gostei mais do segundo trans do que do primeiro trans, mais do que transmissão, efetivamente, desse transformação, não é? E se for transmissão, que seja transmissão de um protagonismo, do lugar e do papel que tu tens, tu miúdo, tu miúda, tu jovem, tu professor, tu professora, do lugar que tu tens, e mais do que de um conhecimento apenas que migra de alguém para alguém ou de um papel para um cérebro. O Papa Francisco dizia-nos e diz-nos, há de nos continuar a dizer isto toda a vida, daquela forma tão bonita que era a linguagem do coração, da alma, do coração, da mente e das mãos, não é? E que estas coisas, vale a pena que estejam aqui, se brotarem daqui e passarem para aqui, não é? Ele dizia, importa efetivamente que a nossa linguagem, a linguagem de educação, passe pela mente, pelo coração e pelas mãos, não é? Que se pense aquilo que se sente e que se faz, que se sinta aquilo que se pensa e que se faz, e que se faça aquilo que se pensa e que se sente. E é uma imagem lindíssima não só para a educação, como para a visão da educação do Papa Francisco. E tudo isto sempre na égide de um ponto que é égide, digo eu, que é o cuidar do outro. Também a educação é isso, é o cuidar do outro, não é? E o cuidarmos uns dos outros. A Fundação Pontifícia Escolas Ocorrentes do Papa Francisco, fundada por ele, dizia que já depois da morte do Papa, que sem dúvida nenhuma causa sentimento de tristeza, mas também de fortaleza pelo exemplo que ele deixou. Só pode também o Presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas. Só pode ter este sentimento de fortaleza. Só pode ter esse sentimento de fortaleza. Continuará a falar o Papa Francisco também às escolas e aos professores e aos diretores? Há de continuar. De resto, desde logo por uma gratidão imensa e eterna a Deus pelo Papa Francisco que nos foi dado, e seguramente pelo que há de vir em seguida como legado dele que fica para a continuidade da Igreja de Jesus, e que havemos de continuar a levar com a força do Espírito, seguramente. Fernando Magalhães, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia nesta análise aos temas essenciais do pontificado do Papa Francisco. Obrigado, nós também. Muito obrigado.
E são temas essenciais do pontificado do Papa Francisco. Continuaremos a analisar neste programa ao longo dos próximos dias. Votos e uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.